Ademir Ribeiro, o amigo do rádio. Estamos apresentando um especial sobre a oração modelo, o Pai Nosso. A nona parte sobre a oração do Pai Nosso, quando disse: perdoa-nos as nossas dívidas. E para nós podermos orar o Pai Nosso, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, temos então na Bíblia 4 condições para podermos assim orar, pedindo a Deus que Ele perdoe as nossas dívidas. 4 condições impreteríveis. Vamos à primeira condição para que na oração do Pai Nosso possamos de fato, com conhecimento de causa, dizermos, orarmos, pedirmos a seguinte frase: perdoa-nos as nossas dívidas. Primeira condição: ter consciência própria. Na Bíblia Sagrada está escrito em 2º livro de Samuel, capítulo 24 e o versículo 10, que diz assim: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Meus irmãos, meus amigos ouvintes, esta palavra de Deus escrita nesse versículo nos traz então a consciência que teve aquele rei que pecou muito. Segundo Samuel, capítulo 24 e o versículo 10. E ele então, suplicando a Deus com consciência própria, repito o versículo que disse: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Quem será que era este rei? Quem será que tinha esta consciência marcante? Quem será que tinha feito este grave pecado? Pois bem, nós estamos vendo na Bíblia Sagrada que trata-se então do rei Davi. Na história da vida do rei Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 24, ele levantou o censo do povo e Deus disse, através de um profeta, Deus falou: Davi, não faça isso. Mas Davi fez o censo, e aí Deus disse para ele: Davi, agora é o seguinte, você vai ser castigado, você escolhe um castigo ou o outro, ou você cai nas mãos dos homens e paga o teu preço, ou você cai na mão de Deus. Só que aí com Deus ninguém pode. Mas o rei Davi, reconhecendo que, apesar de perder e muito, mas contaria que se caísse nas mãos de Deus, contaria com a misericórdia divina. E de fato, ele escolheu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Sabe por quê, meus amigos ouvintes? Porque por mais leve que seja a mão dos homens, porque a mão de Deus é muito pesada, é incomparavelmente pesada, mas é a mão de misericórdia. Por outro lado, a mão dos homens, leve que possa ser, mas é sem misericórdia. E aí então ele escolheu o seu castigo, caiu nas mãos de Deus. E aí houve uma pestilência, uma mortandade tão grande no povo por causa daquele pecado do rei Davi. Porque de acordo com o governante, ou seja, de acordo com o rei, o governador maior, no nosso Brasil, por exemplo, de acordo com os governadores de estados, de acordo com o presidente da República, enfim, de acordo com as nossas autoridades constituídas. É assim que Deus trata o povo. Voltando para a Bíblia Sagrada, agora temos aqui o maior representante do povo daquela época, o rei Davi. Ele fez o seu grande pecado, porque procedeu muito loucamente, nas suas próprias palavras, está escrito na Bíblia, mas ele disse: peço-te que me perdoes, ó Deus, perdoe a iniquidade desse teu servo. Sabe, meus irmãos em Cristo, não adianta recitarmos muito lindamente, esplendidamente, emocionalmente, coisa linda, a oração do Pai Nosso. Não adianta fazer isso, só repetir, emocionar-se até, se não tivermos a consciência própria de que nós pequemos, de que nós somos os errados, de que nós temos feito os nossos pecados. Então aí, qualquer cristão que não tiver esta consciência própria, consciência dos seus pecados, não poderá orar a oração do Pai Nosso, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. A segunda condição é reconhecer o pecado.
Porque agora no Salmo número 51 e o versículo 3, sabe quem ora de novo? O próprio rei Davi, orando novamente no versículo 3 do Salmo 51. Ele orou assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Meus irmãos em Cristo, meus ouvintes amigos, existem dois inimigos do crente. Existe o maior inimigo e existe o pior inimigo. O pior inimigo não é o maior, e o maior inimigo do crente, por sua vez, não é o pior. Mas então quem são eles? Rapidamente explicando, são os seguintes: o maior inimigo do crente é o diabo, porque o diabo é um espírito, um anjo caído. A ciência mostra que a velocidade da luz é a 300 mil quilômetros por segundo. E nós temos uma passagem na Bíblia, quando Jesus ressuscitou, houve um momento em que o anjo que Deus mandou para remover a pedra do sepulcro, e o evangelista Mateus disse que o aspecto daquele anjo era como o relâmpago. E aí então a ciência mostra que a velocidade do raio do relâmpago está a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, logo o diabo, o Satanás, é o maior. O Lúcifer, o anjo caído, está em todo mundo. Ele não é onipresente. Só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo, só a Santíssima Trindade é onipresente. O diabo não. Mas acontece que a Bíblia diz que 1/3 dos anjos acompanharam Lúcifer naquela sua presunção, naquele seu orgulho do pecado original. Então agora os demônios que acompanharam Lúcifer, eles são anjos também. E é por isso que o Satanás, ou o diabo propriamente dito, é o maior inimigo do crente, porque através dos seus adeptos, os demônios, ele consegue, de certa forma, percorrer a face da terra. Mas não é o pior. O pior é a consciência. Ai, ai, ai. Olha o salmista dizendo aqui de volta: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe, meus irmãos em Cristo, às vezes, ouvindo, lendo ou vendo os noticiários do dia a dia, nós temos visto quanta gente que se suicida, quanta gente que tira a vida do outro e assim vai. Mas voltando aos suicidas propriamente dito, quantos que já se enforcaram, quantos que já tomaram veneno, quantos que já se mataram, enfim, se suicidaram, porque não aguentaram mais a opressão da vida, da consciência. E o rei Davi estava assim também. Ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Então, por isso que a consciência enferma, a consciência doentia é o pior inimigo de um crente. Querido ouvinte, você moça, você rapaz, lembra de que você fez? Lembra daquela coisa que o teu papai disse: filha, não faça assim. Ei, meu jovem, lembra-se de que o teu pastor disse: não faça tal coisa. Mas vocês bateram o pé, não é? Aliás, não somente os jovens, obreiros até da igreja, enfim, os crentes de uma forma em geral. Quantos já teimaram e desobedeceram e depois ficaram com suas consciências doentias, os incomodando? Assim estava a consciência do rei Davi. Mas ele reconheceu o seu pecado. Repito a leitura do Salmo 51, versículo 3, que disse: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você já ouviu algum crente ou algum cristão que começa a acusar o próximo? Não, porque eu fiz, porque me falaram tal coisa e eu fui obrigado a fazer. Não, olha, escuta aqui, vem cá. Ei, vem cá, meu irmão, em Cristo Jesus. Você que entregou a tua vida para Jesus, você não é obrigado a fazer nada do que te mandem fazer, viu? Mas agora você fez, não é? Sabe de quem é a culpa? A tua. O outro que mandou e você que fez, não é? Mas se você reconhecer o teu pecado, se você tiver a tua consciência própria de que você hoje está afastado da igreja, atenção, você que me ouve agora, você que está desviado da igreja, você nunca mais voltou para a igreja, não é? Aliás, você tem vontade de dar uma coça naquele um que te fez uma barbaridade, lembra? E você acabou se desviando da igreja. Quem que perdeu mais com isso? Aquele outro que fez um erro, está lá na igreja, arrependeu-se do erro que fez. E você que cometeu o erro, você que se desviou, só porque você não aguentou a má façanha de um outro, você perdeu o pior.
Mas quantos desviados que não reconhecem, não voltam para a igreja dizendo, não, enquanto tiver aquele pastor, ou enquanto tiver aquele irmão ou aquela irmã, eu não volto. Peraí, quem perde isso é você. Mas o dia que você reconhecer o teu pecado, o dia que você tiver a tua consciência própria de que por mais que os outros fizeram você pecar, mas foi você que pecou, aí Deus vai te perdoar, viu? A nossa terceira condição para orarmos ao Pai Nosso, pedindo perdão das nossas dívidas, ou seja, dos nossos pecados, é arrepender-se em oração. Escutem só o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 22. Está escrito assim: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração. Sabe de que se trata essa passagem? Daquele homem que queria comercializar os dons espirituais, como se os dons do Espírito Santo fosse meio de negócio. Lembram dele? Pois é, leia essa passagem, capítulo 8 de Atos, vocês vão ver lá quem é que queria fazer isso, né? Mas aí, quando o apóstolo Pedro repreendeu ele, não há de ver que ele ficou todo encabulado, todo cheio de consciência pesada, não é? Capítulo 8 de Atos, versículo 22. Trata-se então da passagem sobre Pedro e João pregando em Samaria, e lá estava um homem que queria fazer umas coisas diferentes, né? Queria fazer também igual os crentes. O nome dele, você quer saber quem é? Está escrito assim, ó: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio de dinheiro o dom de Deus. Pedro estava a repreender Simão, aquele que fazia e acontecia. Mas então o versículo 21 disse: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí então vem o conselho do apóstolo Pedro, que nós vamos reler: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do coração. Quer dizer então o seguinte: arrependimento em primeiro plano, consciência, arrependimento e oração. Não adianta você confessar o teu pecado simplesmente para não ficar feio, né? Porque às vezes as autoridades constituídas, eclesiásticas, civis e militares, nos colocam à prensa para a gente falar a verdade, mesmo que vá contra alguém, não é? A gente tem que fazer porque fomos obrigados a fazer. Mas para você receber o perdão do teu pecado, você não é obrigado a confessar, porque você tem o livre-arbítrio. Só tem uma coisa: se você não confessar o teu pecado em oração, se você não suplicar a Deus em oração que te perdoe, quer dizer, se não partir de você, bem pode ser que todo o tempo que você é cristão, ou quem sabe se até muito especialmente o evangélico praticante, não é? Aí de repente não vai dar em nada, né? Jesus vai vir e você não vai poder ir para o céu, porque você não se arrependeu em oração. Então escuta só, eu vou reler o versículo mais uma vez, porque Deus está falando muito forte com alguém que está tentando encobrir a consciência, tentando encobrir as suas mazelas. Escuta bem, Atos 8:22 diz: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Quer dizer, você tem que confessar, você tem que rogar, viu? Eu posso até orar por você, meu querido ouvinte. Claro que eu posso e devo orar por aqueles que me pedem oração. Mas escute uma coisa: de que adiantaria eu tirar 1 minuto, ou 1 hora, ou 1 noite inteira de oração por alguém que não está nem aí? Uma vez perguntaram assim: Ademir, você não ora pelas prostitutas, pelos homossexuais, pelos macumbeiros, pelos feiticeiros? Você não ora aí pelos traficantes? Eu disse: oro sim. Eu oro para Deus ter misericórdia deles e alcançá-los com a salvação em Cristo, através da pregação do Santo Evangelho. Mas eu não oro simplesmente por orar. Sabe por causa de quê? Porque enquanto o feiticeiro, o macumbeiro, o traficante, o ladrão, o homossexual, a lésbica, qualquer pecador, afinal de contas, qualquer um que esteja pecando, enquanto não partir do coração deles o arrependimento, o pedido de misericórdia, de que adiantaria a minha oração por eles? De que adiantaria eu estar em jejum e oração por uma prostituta que não quer largar do seu pecado moral porque é o seu ganha-pão? De que me adiantaria eu estar em oração e jejum por um traficante de drogas que não quer largar o tráfico porque ele ganha o seu dinheiro sujo, mas ele ganha?
Mas o dia que essa gente toda fizer igual o apóstolo Pedro disse, e eu repito mais uma vez para ficar bem claro na tua consciência, porque Deus está falando com você que está me ouvindo agora de uma maneira especial, viu? Você que pecou, você que errou, você que não quis reconhecer. Olha o que o apóstolo Pedro disse, Atos capítulo 8, versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e rogue a Deus, talvez que te seja perdoado o intento do teu coração. Quer dizer o seguinte, dependendo do jeito que você se achegar a Deus, Deus pode te perdoar. Agora não adianta você dizer, porque eu sou cristão, eu nasci no lar crente, ou então eu nasci na religião dos meus pais e o Brasil é um país cristão. Escuta, isso não vai dar em nada, viu? É por isso que o apóstolo Pedro disse, talvez te seja perdoado. Quer dizer, depende de como você vai se dirigir a Deus em oração. Mas se um dia você se arrepender, você pode pedir a oração dos crentes ao teu favor, que nós oraremos para Deus te alcançar com o divino perdão. Se você quiser orar o Pai Nosso, você tem que se arrepender em oração. Quarta condição é a seguinte, pedir com súplica. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 30, está escrito assim, ouve, pois, a súplica do teu servo, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Oh, aleluia! Sabe, meus irmãos, de nada adiantam uma oração bonita, bem feita, bem retórica, aquelas palavras parece que são aveludadas. Que adianta isso? Se você não pedir com súplica, mas se você fizer igual fez aquele rei que disse, ouve, pois, a súplica do teu servo, ouve no céu, lugar da tua habitação e perdoa. Aquele homem de Deus que orava pelo povo. Vamos suplicar, meus irmãos, vamos pedir a Deus com súplica. Se você quiser orar o Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso você quiser dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, então você vai ter que ter tua consciência própria, você precisará reconhecer o teu pecado, você precisará arrepender-se em oração, e você vai precisar pedir a Deus com súplica. Refletindo, dizemos, como poderá alguém pedir na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, se esse alguém não tem consciência e nem reconhece o seu pecado, se não ora com arrependimento, e se nem mesmo suplica o perdão divino? Então não digas você, perdoa-nos as nossas dívidas, se não estás interessado na realidade do pecado, e se nem mesmo você crê na realidade